Um pouco da história da senhora Thompson, e é uma história real. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa história antes. Há pouco tempo eu vi traduzida em algum blog, mas é uma história de um treinamento que eu fiz fora do Brasil e eu trago porque chegou, Brasil! Cheguei, Brasil! Acordem para mim! A Eva chegou aí. Isso mesmo, meu amor. É uma história muito bonita. E acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão, porque na aula primeira a gente falou, na primeira aula, perdão, nós falamos sobre os motivos que a gente está perdendo assim um pouco da liderança em sala de aula. E a gente sempre atrela muito a situação da sociedade que a gente tem nos dias de hoje. Mas essa história é uma história que não é dos nossos tempos, mas a gente vê que a gente continua lidando com um ser humano. E, às vezes, a nossa postura e o nosso desenvolvimento e o nosso olhar para a educação e para a criança deve continuar o mesmo. Eu não sou a favor dessa transformação de pega tudo e joga fora. Não é isso. A transformação vem do que eu tenho de bom, o que eu já sei e o que eu posso melhorar, porque todo mundo está cheio de qualidade, está cheio de práticas aí. Às vezes é literalmente apertar ali um pouquinho o parafuso, apertar para a gente melhorar isso. Então, bora lá. Vou ler essa história aqui, que é um pouquinho longa. Então, dá tempo de vocês respirarem aí, pegar uma aguinha e vamos lá. Ó, senhora Thompson estava à frente da sua turma de 5ª série. Quem nunca pegou um 5º ano não sabe o que é sobreviver na vida. No primeiro dia de aula, ele entrou na sala de aula e disse uma inverdade, ou seja, ela mentiu. Como a maioria dos professores, ela olhou para os seus alunos e disse que os amava do mesmo jeito. No entanto, era impossível, porque na primeira fileira, caído no seu assento, estava um garotinho chamado Ted. A senhora Thompson havia observado Ted no ano anterior e notado que ele não brincava bem com as outras crianças. As suas roupas estavam sempre bagunçadas e ele precisava constantemente de um banho. Além disso, Ted pode ser muito desagradável. Chegou ao ponto que a senhora Thompson realmente se deliciava. Eu já passei por isso também. Marcar suas atividades com um grande X vermelho e um E no topo. Ou seja, sabe quando você pega ali, você entra no ciclo de vingança, que você quer realmente vingar do aluno pela nota? Eu já tive isso. Todo mundo é humano, tá? Eu também já fiz muito isso. Na escola onde a senhora Thompson dava aula, ela era obrigada, eu também passei por isso, a revisar registros anteriores de cada criança. E deixou de Ted para o final. No entanto, ela revisou seu arquivo e teve uma surpresa. A professora da primeira série de Ted escreveu: Ted é uma criança brilhante, com uma risada pronta. Ele faz o seu trabalho ordenadamente, tem boas maneiras e é uma alegria de estar perto dele. Do primeiro ano. A professora da segunda série escreveu: Ted é um excelente aluno, muito querido pelos colegas, mas ele está preocupada, porque a sua mãe está com uma doença terminal e a vida em casa não está nada fácil, é uma verdadeira luta. A professora do terceiro ano escreveu: a morte da sua mãe foi muito difícil para ele. Ele tenta fazer o seu melhor, mas seu pai não mostra muito interesse pela vida acadêmica e logo isso afetará se algumas medidas não forem tomadas. Então, você vê como que a professora tem uma visão, né? A professora da 4ª série escreveu: Ted é retraído e não mostra muito interesse na escola. Ele não tem muitos amigos e às vezes dorme na aula. Ai. Nessa altura, a senhora Thompson percebeu o problema e estava um pouco envergonhada. Ela se sentiu ainda pior quando seus alunos trouxeram presentes de Natal para ela, embrulhado em lindas fitas e papel brilhantes, exceto Ted. Seu presente estava desajeitadamente embrulhado no papel grosso e marrom, que ele pegou uma sacola de compras. A senhora Thompson se esforçou para abri-lo no meio dos outros presentes. Algumas crianças começaram a rir quando ela encontrou um bracelete de strass com algumas pedras faltando e um frasco de perfume somente com 1/4. Então, olha só. Mas ela sufocou o riso das crianças quando exclamou que a pulseira era muito linda e passando um pouquinho do perfume no seu próprio pulso.
Ted ficou depois da escola naquele dia apenas tempo suficiente para dizer: "Hey, senhora Thompson, hoje a senhora cheirava exatamente como a minha mãe." Depois que as crianças foram embora, ela chorou pelo menos por meia hora. Nesse dia, ela deixou de ensinar somente literatura, escrita e aritmética. A senhora Thompson prestou atenção especial a Ted. Enquanto ela trabalhava com ele, a mente dele parecia ganhar vida. A gente vai entender o quanto afeto está atrelado à aprendizagem, tá, pessoal? Isso é artigo científico já. Quanto mais ela encorajava, mais ele respondia. Por isso que o nome do meu instituto é Encorajar para a Vida. Eu acredito no encorajamento. Eu sou uma encorajadora. No final do ano, Ted se tornou uma das crianças mais inteligentes da sala. E apesar da sua mentira, que ela disse no começo do ano, ela amava Ted mais do que os outros alunos. Ou seja, o Ted virou favorito. Um ano depois, ela encontrou um bilhete embaixo da porta, de Ted dizendo que ela ainda era a melhor professora que ele já teve toda a vida. 4 anos depois, ela recebeu outra carta dizendo que, embora as coisas tenham ficado difíceis, ele permaneceu na escola, manteve-se ao longo e logo se formaria na faculdade com as mais altas honras. Ele assegurou à senhora Thompson que ela ainda era a melhor professora e a favorita dele, a melhor que ele já teve em toda a sua vida. Então, mais 4 anos se passaram e mais uma carta chegou. Desta vez, ele explicou que depois de se formar, decidiu ir um pouquinho mais longe. A carta explicava que ela ainda era a melhor e a professora favorita que ele já teve, mas agora o seu nome estava um pouquinho mais longo. A carta foi assinada pelo doutor em medicina Theodore F. Sheridan. E a história não acaba aqui. Houve outra carta naquela primavera. Ted disse que conheceu uma garota e ia se casar. Ele explicou que seu pai havia morrido há alguns anos. E ele estava se perguntando se a senhora Thompson concordaria em assumir o lugar que era reservado para a mãe do noivo. Claro! A senhora Thompson respondeu. E adivinha? Ela usava aquela pulseira com os strass faltando. E ela teve todo o cuidado de encontrar o perfume que Ted havia deixado para ela. O mesmo que ele se lembrava da mãe, que foi o último Natal que eles passaram juntos. Eles se abraçaram e o doutor Ted sussurrou no ouvido da senhora Thompson. Obrigada, senhora Thompson, por acreditar em mim. Muito obrigada por me fazer sentir importante e me mostrar que poderia ser diferente. A senhora Thompson, com lágrimas nos olhos, sussurrou de volta. Ela disse: Ted, você entendeu tudo errado. Foi você que me ensinou que eu poderia fazer a diferença. Eu não sabia o que era ensinar até te conhecer. Linda essa história, né? Muito linda, gente. Ai, 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 não tem como não chorar. Foi a primeira vez que eu li sem chorar essa história. E o mais engraçado de tudo isso, pessoal, é que a gente não tem noção, muitas vezes, com o quanto a gente impacta a vida das crianças, né? O quanto a gente pode fazer diferente. E é lógico que a gente tem as nossas limitações, a gente não pode literalmente salvar o mundo, mas a gente pode fazer muita coisa diferente, sim, né? E que possamos ser um pouquinho, né, da senhora Thompson na vida dele. E essa imagem acho que condiz muito. Muitas crianças não desistem por nossa conta. Uma criança precisa somente de um adulto para transformar a sua vida. Que sejamos, né, esse adulto. E aí, pessoal, o que eu acho mais lindo ainda é que quando a gente lê, por que será que a gente chora? Por que será que a gente se envolve? Mesmo não sendo a gente ali na situação. Nosso corpo libera o que? Ocitocina, que é o hormônio, né, que é conhecido como hormônio do amor, que ajuda a estabelecer vínculos de afeto, né, de confiança e de empatia. E ele reduz também a ansiedade e o estresse, e desenvolve sempre o sentimento de generosidade. Ou seja, o cérebro da gente não sabe o que é real, o que é ficção, o que é mentira. Não estou falando que essa história é mentira, mas por isso que a gente vê filme, muitas vezes a gente fica com raiva, a gente chora, a gente se emociona, muitas pessoas assistem filmes para outros fins,
Qual é o sentido? A gente tem neurônio espelho. Quando uma criança está envolvida num ambiente que é acolhedor, ela tende a sentir e fazer igual. Por isso que a gente fala muito de um ambiente colaborativo, né? O papel do professor, a vida com Deus escreveu aqui, é muito importante. É muito importante. Por isso que eu acredito que muitas vezes a gente enfrenta essas batalhas, que talvez sejam maiores do que a gente imagina, porque é muito importante. Um professor pode literalmente mudar a vida do aluno, seja pelo bem ou pelo mal, que sejamos agentes ali de fazer coisas diferentes. E aí, eu trago assim, né, um pequeno recorte de um momento que eu tive com as crianças. É lógico que não dá para gravar